Tem dois mistérios que a gente precisa, nós enquanto jornalistas, nós enquanto apuradores, falhamos, que é entender de verdade duas coisas. Um, por que o Fábio nunca teve oportunidade direito na seleção brasileira? E a outra é por que o Endrick é preterido. Tem alguma coisa aí que tá quicando pra nós enquanto jornalistas e estamos falhando nisso? Descobrimos. O futebol brasileiro esconde um segredo que poucos têm coragem de falar em voz alta. Quem realmente manda na convocação e na escalação da seleção brasileira? A bola ou o contrato de patrocínio? Essa pergunta já existia em 1970, quando Pelé parou o jogo para amarrar a chuteira e mostrar a Puma para 200 milhões de pessoas. Voltou em 1998, quando Ronaldo Fenômeno entrou em crise antes da final e o Brasil perdeu de 3-0. Ressurgiu em 2020, quando Neymar trocou a Nike pela Puma e sumiu das convocações. E hoje tem um novo nome: Endrick, único jogador do elenco que recusou mais dinheiro da Nike, da Adidas e da Puma para assinar com a New Balance, e que coincidentemente ficou no banco enquanto o Brasil empatava com o Marrocos na estreia da Copa. A CBF tem um contrato de quase R$1 bilhão com a Nike até 2038. Toda a seleção usa a Nike e o maior talento jovem do país alça New Balance. Isso é uma coincidência ou é um boicote? Hoje, no Footplay News, vamos mergulhar fundo nessa guerra de décadas entre marcas, dinheiro e futebol e mostrar porque o padrão que se repete desde 70 não pode mais ser ignorado. Mas antes, você já tá ligado, deixa seu like, se inscreva no canal e comenta aqui embaixo. Você acha que a marca da chuteira de um jogador influencia na escalação da seleção? Comenta aí e bora! Em 1970, voltou com força total em 98, ressurgiu em 2020 e ganhou um novo episódio na estreia da Copa de 2026, quando o Brasil empatou com o Marrocos e o único jogador do elenco que recusou a Nike, mesmo com propostas financeiras maiores na mesa, ficou no banco até o apito final individual. A história do marketing esportivo interferindo no futebol brasileiro começa muito antes da Nike. Começa com Pelé em 1970, no México e numa Copa que seria transmitida pela primeira vez em cores para 200 milhões de pessoas. Antes daquele torneio, a Adidas e a Puma firmaram um acordo informal. As duas marcas não contratariam o maior jogador do mundo para evitar uma guerra financeira que poderia prejudicar ambas as marcas. O acordo ficou conhecido como Pacto Pelé. A Puma quebrou o trato, pagou $120 mil para que Pelé usasse a Puma King e ainda pagou ao cinegrafista para dar zoom enquanto o craque amarrava os cardaços antes de uma partida. Pelé fez 4 gols naquele mundial com a Puma no pé, enquanto todos os companheiros usavam a Adidas. Era a primeira vez que um jogador brasileiro desafiava abertamente o ecossistema comercial ao seu redor por uma decisão de patrocínio. A Adidas nunca mais esqueceu, e o padrão que começou ali, jogador que desafia a marca dominante, paga um preço, vai se repetir de formas diferentes nos anos seguintes. E se tem um momento na história que cristalizou de forma permanente a desconfiança sobre a interferência externa na seleção brasileira, foi na final da Copa de 98. Ronaldo Fenômeno era o melhor jogador do mundo naquele ano, com 4 gols no torneio e garoto propaganda central da Nike na maior vitrine esportiva do planeta. Só que ele sofreu uma convulsão na madrugada antes da decisão contra a França. Foi ao hospital, não se encontrou uma causa e os médicos o liberaram. Ele foi retirado da escalação inicial, mas minuto antes do jogo, seu nome voltou misteriosamente à lista. O Brasil perdeu de 3-0 com Ronaldo apagado em campo. O Congresso Brasileiro abriu uma CPI para investigar a interferência da Nike, que tinha um contrato com a CBF prevendo a obrigatoriedade da presença de 8 titulares em jogos organizados pela marca. Ronaldo foi chamado a depor e se recusou a revelar os termos do seu contrato pessoal com a empresa. A CPI terminou sem relatório final, sem conclusão formal. Nada foi oficialmente provado, mas a pergunta ficou suspensa no ar por décadas. Um jogador visivelmente debilitado foi escalado porque a maior estrela da Nike não poderia ficar de fora da maior vitrine do mundo. E a partir de 96, quando a Nike assinou seu primeiro contrato com a CBF por $220 milhões em 10 anos, o futebol brasileiro ganhou uma geração inteiramente alinhada à marca. Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho Gaúcho e Kaká, os 3 garotos propagandas da Nike, e os 3 eram os protagonistas absolutos da seleção e também os 3 dominaram a bola de ouro em sequência. Ronaldo em 2002, Ronaldinho em 2004 e 2005, Kaká em 2007. Nesse mesmo período, jogadores igualmente talentosos com outras marcas no pé raramente ganharam protagonismo equivalente. Adriano Imperador, na sua melhor fase, usava Adidas e nunca recebeu o mesmo tratamento comercial que os outros 3. Robinho, ícone da Nike, teve convocações e oportunidades que surpreenderam mais de um analista tático. Não é possível afirmar que havia um boicote formal e documentado, mas o padrão de quem brilhava e quem ficava à sombra da seleção durante a era de ouro da Nike com a CBF, de uma coincidência incômoda com as marcas,
que cada um calçava, e essa coincidência não é exclusiva daquela geração. Se o caso de Ronaldo de 1998 ficou sem conclusão oficial, o de Neymar tem dados mais recentes e perturbadores. Em agosto de 2020, a Nike rescindiu unilateralmente o contrato de 15 anos com o jogador, alegando que ele não cooperou em uma investigação interna sobre uma denúncia gravíssima. A equipe do atleta negou e afirmou que o encerramento foi puramente comercial. Semanas depois, Neymar assinou com a Puma pelo maior contrato individual da história do futebol, e desde então, sob o comando de Ancelotti, com mais de 10 convocações sem o nome dele na lista. O maior de Ancelotti admitiu publicamente que Neymar teria uma chance de ir à Copa, e Mbappé, ex-companheiro no PSG, declarou que não imaginava uma Copa do Mundo sem ele. Quando o maior artilheiro da história da seleção some das convocações exatamente após trocar a Nike pela Puma, ignorar essa sequência de eventos exige um esforço de desatenção que não é natural. E é aqui que a história do Endrick entra com uma dimensão completamente nova, porque no caso dele, a escolha pela New Balance não foi apenas comercial, foi filosófica. Em novembro de 2023, as 3 maiores marcas do mundo foram atrás dele: Nike, Adidas e Puma. Todas fizeram propostas financeiramente superiores à da New Balance. Nike e Adidas puseram contrato de 8 a 10 anos. A New Balance foi a única que aceitou um vínculo de 4 anos e meio e ofereceu o menor valor financeiro entre todas as concorrentes. A família do Endrick, com forte influência da mãe e assessorada pela Roc Nation Sports, empresa do rapper Jay-Z, recusou mais dinheiro de forma deliberada. A lógica era clara e foi dita abertamente. Não queriam prender a imagem do filho por uma década a uma empresa antes de saber o tamanho da carreira que ele teria. 4 anos e reavaliação e uma liberdade de renegociar. Essa consciência num atleta de 17 anos é impressionante e explica tudo o que veio depois. Mas a decisão da New Balance teve uma inspiração específica que a família citou abertamente e que merece ser contada com o destaque que tem. A mãe do Endrick assistiu ao documentário Air Jordan, a história por trás do jogo, que conta como Michael Jordan e a Nike construíram juntos a marca Air Jordan, transformando o atleta em um fenômeno global que elevou uma empresa de segundo plano para o topo da indústria. A conclusão da família foi direta: na Nike, na Adidas ou na Puma, o Endrick seria mais um na fila que já incluía Cristiano Ronaldo, Messi e Neymar. Na New Balance, marca em ascensão no futebol, mas sem estrela central no primeiro nível, ele seria protagonista absoluto. Linha de chuteiras exclusivas com participação nos lucros, marca própria dentro da empresa, projeto social voltado para a comunidade de baixa renda no Brasil. A comparação com Michael Jordan na Nike não é exagerada, é uma referência que a própria família usou para justificar a escolha, e foi exatamente essa escolha corajosa, independente e lucrativa para a concorrente que colocou o Endrick em rota de colisão direta com o maior contrato da história da CBF. Para entender o tamanho desse conflito é preciso entender o que está em jogo financeiramente. Em dezembro de 2024, a CBF assinou a renovação de contrato com a Nike até 2038, passando de 35 milhões para 105 milhões de dólares por ano de valor base, podendo chegar perto de R$1 bilhão anuais com royalties e bônus. Pela primeira vez na história, a CBF terá direito em porcentagem sobre a venda de camisas e licenciamento de produtos. É o maior contrato de fornecimento entre uma seleção nacional e uma marca esportiva no mundo inteiro. Para a Nike fechar um acordo desse tamanho, ela precisa que a seleção brasileira continue sendo a vitrine mais valiosa do planeta, e o rosto dessa vitrine precisa usar a Nike. O problema é que o rosto mais comentado do futebol brasileiro não só recusou a Nike, titular absoluto durante meses com 6 gols e 5 assistências em 14 jogos. Matheus Cunha, titular recorrente sob Ancelotti, marcou um gol em 12 jogos no mesmo ciclo de seleção. E na estreia da Copa contra o Marrocos, com o jogo empatado 1 a 1, com o time precisando de alguém para resolver, o jogador com a melhor média de gols do grupo ficou no banco até o apito final. A única variável concretamente diferente entre o ambiente do Lyon, onde ele é protagonista, e o da seleção 4, Endrick declarou publicamente que o estilo de jogo de Bellingham o inspirava mais do que o de Neymar. Para quem entende os bastidores de um vestiário de seleção, essa frase foi muito mais do que uma preferência pessoal. Foi uma declaração de dependência de uma hierarquia informal que ainda existe mesmo com Neymar. Há também relatos de episódios no treinamento onde o Endrick recebeu entradas duras de veteranos e a resposta dele foi sempre a mesma: levantou, pegou a bola e continuou jogando. A fritura silenciosa não precisa ser explícita para ser eficiente. Basta não passar a bola no momento certo, basta não incluir na jogada ensaiada e basta deixar no banco no jogo embolado com o time precisando de alguém que resolva. Não há foto, não há reunião secreta e não há prova documental, mas o padrão acumulado ao longo das convocações, treinos e jogos
Conta uma história que vai muito além do caso. Quando você coloca lado a lado todos os casos, o padrão fica impossível de ignorar sem esforço deliberado. Em 1970, Pelé usou Puma, enquanto toda a seleção vestia Adidas e o pacto foi quebrado. Em 98, Ronaldo foi escalado em crise e uma CPI não chegou a conclusão nenhuma. Em 2002, Ronaldo, Ronaldinho e Kaká, todos Nike, dominaram a seleção pelos anos seguintes. Em 2020, Neymar trocou a Nike pela Puma e desapareceu das convocações por mais de 10 chamadas seguidas. Em 2023, Hendrick recusou mais dinheiro da Nike, da Adidas e da Puma para assinar com a New Balance por 4 anos. Escolha feita pela mãe, inspirada em Michael Jordan, fundamentada em liberdade de imagem. Em 2024, a CBF assinou o maior contrato da história com a Nike. E em 2026, sendo artilheiro do ciclo, Hendrick ficou no banco enquanto o Brasil empatava na estreia da Copa. São pontos que se conectam ao longo de mais de meio século. Quando uma federação recebe R$1 bilhão por ano de uma empresa, ela não é apenas parceira, ela é financeira. O dinheiro sozinho já orienta as escolhas. E isso não é teoria da conspiração, é economia básica. A guerra entre Nike e New Balance pelo pé de Hendrick não é só uma briga de marcas, é o reflexo de um padrão que atravessa décadas do futebol brasileiro. De Pelé amarrando a chuteira no México em 1970, até o garoto que recusou mais dinheiro para ser protagonista, não coadjuvante, sentado no banco enquanto o Brasil empatava contra o Marrocos. O talento nunca foi o único critério. Ronaldo jogou doente em uma final de Copa, Neymar desapareceu das convocações após trocar de patrocinadora, e Hendrick, com a melhor média de gols do ciclo, continua esperando no banco. A mãe dele fez a escolha mais corajosa que uma família de jogador de futebol pode fazer. Recusou mais dinheiro para garantir que o filho fosse protagonista da própria história, e não coadjuvante da história de uma marca maior. Essa dependência, que o torna maior fora de campo, pode ser o que mais está pesando nesse momento. O campo não aceita a resposta errada por muito tempo. Pelé provou isso, Ronaldo provou em 2002 e o Hendrick está provando isso agora, gol a gol e minuto a minuto, com uma New Balance exclusiva no pé. A questão que fica é a seguinte: se a seleção continuar deixando o artilheiro do ciclo no banco e o resultado não aparecer, quem vai ser responsabilizado? O técnico, a federação ou o logotipo que manda na granja com Mari? Deixa o seu comentário aqui e não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like, beleza, rapaziada? Não esquece que se aparecer um botãozinho de hype, dá aquela hypada. Tem links na descrição também dos produtinhos que a gente tá vendendo aqui, então dá aquela força pra nós, ajuda nosso trampo aí, beleza? Eu vou indo nessa e até o próximo vídeo.